Professora Selma é autora de diversas obras de compliance trabalhista, Lei Geral de Proteção de Dados, Inteligência Artificial e ESG. Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, doutora em Engenharia da Informação, Inteligência Artificial pela Universidade Federal do ABC e doutorado em Direito do Trabalho pela UBA. Pós-doutorado em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora autora de Proteção de Dados, Compliance Trabalhista e de LGPD da FGV Rio, e professora da FGV, né, de MBA pós-graduação, tá? Então, é um prazer aí ter a professora aí conosco e prazer ter vocês aí também nessa aula, que será bem proveitosa, tá? Passar para a professora, desejo a todos aí uma ótima aula. Muito obrigada, Margarete, pela introdução. Inclusive, agora também eu estou entrando como professora autora no LLM de Compliance Trabalhista de ISD também, trabalhista e LGPD, nesse MBA. Mas, assim, vamos agora hoje conversar um pouquinho, trazer aqui uma introdução, uma contextualização sobre a temática da palestra, né, que é o ISD, o compliance, principalmente quando a gente está falando de ISD, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho no tema de inteligência artificial, da promoção do ISD por meio de IA, é um dos pontos também fortes que aqui a gente está trazendo dentro desta aula que a gente vai ter aqui de aproximadamente 1 hora. Então, vamos lá, depois também podem tirar dúvidas, vou passar o conteúdo, e aí contextualizar primeiro os conceitos, passar, como eu falei para vocês, pela parte de compliance, pela parte de o que é IA, o que de fato é inteligência artificial, e a promoção do ISD por meio de inteligência artificial. E aí vou abrir para vocês todos para tirarem dúvidas, podem anotar dúvidas, que eu estarei aqui à disposição de vocês, exatamente para tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá, tenho aqui os slides. Quem participar aqui também pode, posteriormente, pedir os slides. O meu Instagram, onde eu tenho sempre conteúdo diário, é Selma Carlotto, com L-U-T. E vamos iniciar falando aqui, inicialmente, sobre o conceito do que seria ISD. O que é ISD? Quando é que a gente está falando de ISD? Quando a gente está falando de ISD, hoje, a gente sempre falava de compliance, desde 2013, principalmente quando veio a lei anticorrupção, que é essencial, porque as empresas precisam estar em conformidade. Compliance vem de to comply, que é cumprimento, conformidade com a regulação, com normas, tanto normas, leis, como com princípios também, não apenas atualmente na fase pós-positivista que a gente está hoje do direito, com leis, no sentido estrito da palavra, então a gente tem que estar em conformidade, inclusive com os princípios da Constituição Federal. E quando a gente fala de ESG, a gente vai além. O compliance, ele vem principalmente dentro do pilar governança do ISD, porque quando a gente fala do ISD, a gente interage os seus pilares, porque a gente não pode pensar isoladamente em um destes pilares. Por isso que a gente fala de ISD como governança ambiental, social e corporativa. Então, a gente tem os pilares aqui do environmental, que é o ambiental, o social, que é o social, e governance, que é a governança corporativa. E, inicialmente, se falava mais de ambiental, só que a necessidade desse equilíbrio, principalmente em países subdesenvolvidos, onde a gente acaba tendo mais problemas de questões sociais, trouxe aqui a composição desses 3 pilares, para a gente conseguir realmente a sustentabilidade do planeta ambiental, não só ambiental em questão de diversidade, em questão de mudanças climáticas, para evitar, né, o aquecimento global, entre outros, né, a gente teve a questão também da camada do ozônio, aí com os gases, né, dos efeitos estufa, a gente precisa fazer compensações, mas também a questão do socioambiental, que é tão importante atualmente, e a governança. E quando é que surgiu a terminologia ESG? Com um relatório que é Who Cares Wins. O que significa isso? A tradução de Who Cares Wins. Quem se importa, ganha.
este relatório, em 2004, né, do Banco Mundial, em parceria com instituições financeiras e o Pacto Global da ONU, destacou que as empresas com boas práticas em ESG tendem a ter melhor desempenho a longo prazo. Na verdade, ele reforçou a transparência, a accountability, a prestação de contas, trazendo a sustentabilidade não aqui para o planeta, em conjunto, empresas, as organizações, inclusive os governos, né? Quando a gente está falando das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estão diretamente conectados ao ESG, como pelas empresas e organizações, empresas privadas também. Então, todos em conjunto precisamos lutar pelo planeta. Essa é a questão, não apenas os governos. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu já vou falar também sobre estes, são 17 objetivos que a gente tem de desenvolvimento sustentável, as metas da ONU, eles estão interligados a estas práticas, boas práticas empresariais, que trazem transparência, ética, governança, hoje estão cobradas, inclusive, pelos stakeholders em geral, inclusive os consumidores, eles vão comprar hoje de empresas que têm boas práticas, e não apenas boas práticas ambientais, também boas práticas nas questões sociais, preocupando-se com os seus trabalhadores, preocupando-se com a igualdade, com os consumidores, com a diversidade, a inclusão, na verdade, indo além do que a não discriminação. A gente hoje tem que promover, deve promover a igualdade e diversidade no âmbito do social. E aqui essa interligação, inclusive, a gente tem uma norma aqui no Brasil, da ABNT, uma prática recomendada, e essa prática recomendada, que é a ABNT PR 2030, ela é aplicada dentro do âmbito nacional, ela faz uma conexão entre os ODS, entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também da ONU e o ISD. Então, ela se preocupa muito com essa conexão, com esse trabalho conjunto que a gente precisa ter, governo e empresas privadas e as organizações. Mas surgiu recentemente, foi editada também uma norma da ISO. A diferença é que se a gente está falando da prática recomendada, ela é no âmbito nacional, aplicada é da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, no nosso âmbito nacional. Já a IWA 48 de 2024, estão vendo como ela é recente, a BNT PR 2030 é por conta, na verdade, das metas que a gente tem 2030, porque ela, por isso, conecta os ODS com o ISD. Agora, a IWA 48 é uma norma recente da ISO, da International Organization for Standardization, né, que é da padronização de normas internacionais, e que cria frameworks, um framework global padronizado. Então, para a implementação do ISD, trazendo indicadores, principalmente, né, os KPIs, e ela já se aplica internacionalmente, ela é aplicada, a abrangência dela a nível internacional, trazendo os padrões internacionais do ISD. Foco principal, integração do ISD nas organizações brasileiras, quando a gente fala da prática recomendada 2030, já a IWA 48, o estabelecimento de um framework para esse ISD que facilita a mensuração. Inclusive, eu indico meu coautor, eu tenho uma obra de ISD, e o meu coautor, Cláudio Carlotto, meu irmão, inclusive, ele tem toda, até a BNT acabou elogiando, inclusive, ele tem toda essa comparação no LinkedIn dele e tenho que citar aqui a fonte, né, entre a BNT-PR 2030 e a IWA 48. E aí ele tem tanto esse slide que eu trago aqui para vocês, que é o geral, como depois a comparação entre essas duas normas, a da ABNT do Brasil e a da ISO internacional, em cada um dos seus pilares, no social, no ambiental e no G, que é governança. Quais são os principais pontos quando a gente fala, sem esgotar aqui, como eu falei, vou contextualizar inicialmente, porque a gente vai depois se aprofundar na parte de também inteligência artificial, que é o foco maior aqui
mas eu quis trazer os conceitos iniciais, todas as conexões do ISD, do compliance, do ODS, e os principais pontos dentro indicadores dentro do pilar ambiental são quais? Mudanças climáticas, redução das emissões dos gases de efeito estufa, como metano, CO2, entre outros, né, que a gente tem, que são gases do fluorcarbonetos, gases que podem trazer o aquecimento global, energias renováveis, eficiência energética, com a tendência de utilização cada vez mais de substituição por energias limpas, gestão hídrica e preservação de recursos naturais, proteção da biodiversidade e uso do solo, gestão de resíduos, economia circular, que todos acabamos nos envolvendo muitas vezes, vamos comprar na loja, né, tem esses programas que a gente leva à bolsa, tá, tem descontos, né, para promover aqui realmente uma economia circular com a redução de produção de resíduos, qualidade de ar, proteção da camada de ozônio, inclusive rapidamente, quando a gente fala da camada do ozônio, inclusive a gente tem aqui os protocolos que, inclusive, acabou tendo a redução dos clorofluorcarbonetos, que foram substituídos pelos hidrofluorcarbonetos, só que eles acabaram trazendo um prejuízo maior, não para a camada de ozônio, mas, por fim, para o aquecimento global, sendo considerados como gases do efeito estufa. Mas a gente vai se aprofundar nessa temática no decorrer da aula em Santos, que a gente terá na FGV de ISD. Mas, como eu falei, a gente não pode apenas pensar no pilar ambiental. O ISD, ele tem que se conectar, e sustentabilidade só é possível um equilíbrio entre o meio ambiente, pessoas e instituições. E aqui a gente precisa interagir a sustentabilidade, ligando a parte tanto do ambiental como social, ética, compliance, senão a empresa não terá sustentabilidade, até porque a gente tem que cumprir normas, sejam normas ambientais, normas dentro das relações de trabalho, relações sindicais, que estão todas aqui dentro do pilar social. Eu falo que o ISD é como se fosse algo maior e que dentro, vamos dizer que é o planeta, o ISD, onde a gente tem estratégias, boas práticas que vão além da conformidade, e cada um dos países do planeta seriam aqui as normas, seriam compliance, porque dentro do ISD a gente tem que ter o compliance, porque sem um não existe o outro, os dois têm que ser grandes aliados, sem conformidade não existe ISD, a gente precisa primeiro ter a conformidade para depois a gente ir além e ter as boas práticas de ISD e também a gente conseguir ajudar as empresas privadas a conseguirem ajudar na sustentabilidade do planeta e dos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentro do pilar social a gente tem diversidade, equidade, inclusão, que é um dos pontos que a gente vai falar, né, se aprofundar, direitos humanos, trabalho digno, saúde, segurança dos colaboradores, relações sindicais, engajamento comunitário, impacto social, privacidade e proteção de dados nas relações tanto de trabalho como de consumo, porque quando a gente está falando de proteção de dados, de privacidade, a gente fala de direitos fundamentais. A privacidade já, desde a promulgação da Constituição Federal de 88, é um direito fundamental, mas a proteção de dados também foi elevada a status de direito fundamental recentemente. E com a emenda à Constituição Federal, a 115, né, de 2022, também a proteção de dados hoje é um direito fundamental. Já a segurança da informação também está dentro da proteção de dados, inclusive na prática recomendada 2030, ela vem dentro da governança. Então, reparem que existe aqui uma interação muito grande entre os pilares, como aqui eu estou dando exemplos entre o pilar social e o pilar de governança corporativa, porque quando a gente está falando de governança corporativa, a gente precisa de ter conformidade com as normas, ter compliance. Mas se a gente for ver no ambiental, a gente também tem que ter o compliance com as normas ambientais. Então, o compliance é o quê? A conformidade. Então, a gente tanto tem que ter a conformidade com as normas ambientais, com as normas trabalhistas, com os direitos dos consumidores. Então, os pilares, eles estão 100% aqui interligados. Inclusive, hoje, quando é que a gente tem a obrigatoriedade de compliance e suas ferramentas? Porque o compliance vai além, é uma mudança de cultura. Além das conformidade com as normas, a gente precisa também de mudar a cultura na empresa. Igual que o ISD é uma mudança de cultura,
a gente precisa também de ter ferramentas que são instrumentos para a gente conseguir alcançar a conformidade. E onde é que um programa de integridade com suas ferramentas ele é obrigatório hoje no Brasil? No compliance trabalhista. Então, quando a gente está falando do social, olhem aqui a interligação aqui no socioambiental e com a governança corporativa. Então, a gente está falando meio ambiente de trabalho, a gente está falando de compliance, e a obrigatoriedade hoje não é apenas quando a gente está falando de empresas que transferem recursos para a administração pública, quando a gente fala de compliance anticorrupção. O programa de integridade ele é obrigatório hoje, a partir da lei, né, do programa Emprega Mais Mulheres, a Lei 14.457 de 2022, no âmbito das relações de trabalho. Qualquer empresa com CIPA, que tem obrigatoriedade pela ANR de ter CIPA, vai precisar de ter canais de denúncia independentes, procedimentos de investigação, códigos de conduta, treinamentos, e a lei vai além. O treinamento, ele também, além de ser treinamento sobre assédio, outras formas de violência, não apenas sobre não discriminação, sobre não discriminar, mas sobre a promoção da igualdade e diversidade no âmbito das relações de trabalho. Essa é uma norma, porque é uma norma que vai além, trazendo aqui sanções premiais para as empresas que, na verdade, elas estão adequadas, que, na verdade, ela traz boas práticas de ESG e não apenas compliance. Mas no próprio artigo 23, que fala de ferramentas de compliance, ele traz a obrigatoriedade hoje dos treinamentos da promoção da igualdade e diversidade quando a gente está falando de empresas que têm CIPA, que aí o critério, né, vai a partir de 20, dependendo do grau de risco da empresa, algumas com 80, para a gente ter essa obrigatoriedade. Mas eu falo que a empresa que tiver um empregado e tiver compliance até ESG, ela só vai ganhar sustentabilidade, ela vai ganhar perenidade com estas boas práticas. Uma vez me falaram, em uma cidade, eu estava dando uma aula, uma loja que tinha diversidade, as outras lojas não tinham. E era uma loja com 3 funcionários. Qual era a loja que vendia mais? A loja que tinha diversidade, com 3 funcionários apenas. Então, assim, independentemente do tamanho, como as normas da ISO trazem, como a ISO 37301 do compliance, a gente deve ter compliance. E até o ISD, porque isso vai trazer crescimento para a empresa. É valorizado pelos consumidores, empresas maiores, né, pelos investidores. Então, hoje, não é só o mundo que vai ganhar, são seus filhos e a sua empresa. Se você tiver boas práticas de ESG, no pilar de sendo ética, transparência, compliance, estrutura do conselho, independência, gestão de riscos e anticorrupção, responsabilidade corporativa e ESG integrado, relatórios de prestação de contas para os interessados, para os stakeholders. Então, aqui a gente tem o quê? A accountability. E aqui, como eu falei, da conexão entre o ISD e os ODS. O ISD, que é, como eu falei, governança ambiental, social, corporativa, e os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17 da ONU, estão interligados na promoção, então, de um mundo mais sustentável. E as boas práticas, elas são importantes não apenas do governo, até porque o governo sozinho não vai conseguir alcançar a meta que a gente tem para a gente proteger o nosso planeta, tanto em questões ambientais, que são muito críticas, se a gente não tiver boas práticas para evitar o aquecimento, para a gente ter a biodiversidade, para a gente não ter mudanças climáticas, como na questão social, que é uma questão muito importante em países subdesenvolvidos, e sem todos os países, sejam os mais desenvolvidos ou subdesenvolvidos, que às vezes eles têm mais fontes de energias, a gente não vai conseguir alcançar essa meta. Para vocês terem uma ideia, esse slide aqui, essa foto, é uma foto da prática recomendada 2030. Na verdade, não é uma imagem da ONU sobre apenas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma imagem, né, que traz aqui os objetivos, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS,
que eu cito aqui, ó, ver figura 1, que está dentro da norma brasileira de ISD. E aí ela traz aqui toda a conexão, inclusive tem uma tabela ali para trazer o quanto, avaliar o quanto cada um desses ODS é conectado com cada um dos pilares do ISD. E aqui eu trago, só que eu também contextualizando alguns aqui dos ODS, então o ODS 6, por exemplo, quando a gente está falando de água potável, saneamento, a gente está falando do quê? Do ambiental, energia limpa e acessível, ação contra a mudança global do clima, redução de emissão de gases de efeito estufa, como CO2, metano, hidrofluorocarbonetos. Aqui a gente tem o quê? Temos também os ODS ligados ao pilar ambiental do ISD, pilar social, saúde e bem-estar, condições de trabalho seguras, prevenção de acidentes de trabalho, igualdade de gênero, que é muito forte, diversidade e inclusão, a gente tanto a proteção em questão de discriminação de grupos minoritários, tanto em questão de etnia, como de gênero, elas entram aqui no ODS, tanto no 5 como no 10, redução das desigualdades, inclusão social e acessibilidade, porque não é só não discriminar, a gente tem que ir além, promover a igualdade e diversidade e, de fato, ter inclusão. Hoje a gente tem, inclusive, normas, como quando a gente fala da igualdade salarial, que traz aqui uma avaliação, inclusive, que foi muito questionado sobre a questão da proteção de dados, só que as informações, elas realmente são não identificadas. Se a gente fala sobre a ótica da LGPD, os dados, eles estão desidentificados, anonimizados, e a gente traz aqui uma proteção, que a própria LGPD, quando a gente fala de proteção de dados, tem como princípio basilar o princípio da não discriminação. Então, ela está dialogando com a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque aqui, para que serve esse relatório? Para proteger as mulheres contra a discriminação. Aqui a gente está promovendo, junto com os ODS, as empresas, normas nacionais internas, a igualdade de gênero e trazendo políticas compensatórias, caso os resultados eles não sejam conforme o que traz a norma. E aí a gente precisa compensar. A empresa não tem igualdade salarial por gênero, vai ter que fazer políticas para conseguir alcançar esta igualdade. Trabalho decente, crescimento econômico, são tudo ODS ligados ao pilar social. Aqui trago ODS já ligados ao pilar governança, indústria, inovação, infraestrutura, consumo e produções são responsáveis para a justiça e instituições eficazes, quando a gente está falando do quê? De compliance, que é conformidade, ética e anticorrupção. Então, é essencial a gente ter um alinhamento entre o ISD e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E, assim, é muito interessante lerem, eu indico a leitura da Prática Recomendada 2030, que é da ABNT do Brasil, porque ela traz esta conexão tão importante para a gente conseguir alcançar a sustentabilidade do nosso planeta. Então, governos, investidores e consumidores valorizando negócios sustentáveis. E aqui, governo, organizações comprometidas tanto com os ODS como com o ISD. E a gente acaba seguindo padrões internacionais e até nacionais, né? Como a gente tem a prática recomendada da ABNT 2030, e a ISO, como eu falei para vocês, IWA 48. Quando a gente está falando de responsabilidade social, ambiental, a gente também tem as normas da ISO importantes, além da prática recomendada 2030, que eu falei aqui do Brasil, da IWA 48, a gente tem várias normas da ISO que são muito importantes dentro do ISD. Algumas, eu coloquei aqui até cor, né, ambiental, a gente fala verde, pensando em biodiversidade, o meio ambiente, né, florestas, ou a vegetação, né, então a gente coloca aqui em verde. A ISO, por exemplo, 14.001, que é da família aqui do ambiental. Dentro do social, a gente tem na ABNT do Brasil a 16.001, temos já a internacional da ISO, a 26.000, como temos no próprio ISD, a da ABNT, a gente tem a IWA. Governança, a gente tem também normas da ISO importantíssimas, da gestão de risco, que é ISO 31.000, que também segue junto com a 37.301, a gente vai ver agora aqui, e a ISO, a BNT PR 2030, o PDCA, que é também do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas têm por base, para uma implementação do ISD, o PDCA,
que é o Plan do Check and Act. Da mesma forma, quando a gente fala de proteção de dados, segurança da informação, que entra totalmente aqui dentro do ESG no pilar governança. Dentro, inclusive, se vocês lerem a prática recomendada, vocês vão ver que está ali a parte de segurança da informação dentro do pilar governança. Só que eu falo que também vai entrar dentro a proteção de dados do pilar social, porque a gente está falando de titulares vulneráveis, de TI hipossuficientes, os consumidores e os trabalhadores, que é aqueles que precisam de proteção. Por isso, por exemplo, a gente tem o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, para trazer proteção aos consumidores, e ao mesmo tempo que são aqueles mais frágeis, vulneráveis, que precisam proteção, e a lei trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, né, a CLT, que ela também traz proteção para os hipossuficientes, para os trabalhadores. Então, essas normas todas, elas já acabam trazendo uma abordagem sistema da gestão da qualidade. Quando a gente vai implementar o ESG como está dentro da prática recomendada 2030, a gente segue esse ciclo do PDCA, igual que no compliance. A questão é qual? Como eu falei, imaginemos uma circunferência ou o planeta. A gente tem o compliance, e até no meu livro de ESG, que agora que tem mais 3 coautoras, a gente está lançando a segunda edição agora pela editora Mizuno. Recentemente a gente fez a entrega e já está para sair no máximo em 2 semanas. 2 semanas já está saindo a obra, se vocês procurarem, de ESG. ESG mais G. E editora Mizuno vai ser a segunda edição. A primeira era da editora LTR, agora ela está na editora Mizuno. E ali a gente traz toda essa parte aqui dos pilares, a parte como a gente faz uma implementação do ESG. A implementação do ESG, ela segue esse ciclo do PDCA, ela segue o mesmo sistema, como eu falei para vocês, quando a gente está falando da ISO de qualidade. E quando a gente fala de compliance, a gente vai ter as fases de implementação, que estão até dentro da estrutura da ISO de gestão de risco, que é a 31.000. A gente vai ter a fase do quê? Da preparação, a gente vai ter a fase da organização. Uma fase de preparação, ela vai até um plano de ação. A gente vai fazer o quê? Uma auditoria, a gente, dentro da ISO, PR, algo que eu vou falar muito da aula é sobre a parte da auditoria e do diligence, isso é muito importante. A gente sempre vai iniciar com uma auditoria preliminar. Para quê? Para identificar quais são os flancos, quais são os gaps, quais são os flancos, para a gente desenvolver depois de um plano de ação estratégico para fazer a implementação. Então, a gente começa com as auditorias, né, iniciais, e a gente vai fazer um levantamento dos gaps, como no compliance, só que aqui a gente está falando de boas práticas, indo além da conformidade. Primeiro, a gente tem que estar em conformidade com as normas, né, regulamentos, com as regulações, o compliance, e aí a gente vai, a partir daqui, também implementar essas boas práticas do ESG. Então, a gente vai fazer um levantamento, vamos fazer aqui no plan, né, no planejar, aqui eu trago também, inclusive, o mesmo ciclo do PDCA, e essa figura, né, essa imagem, ela está dentro da ISO 37301, que é a ISO do Sistema de Gestão de Compliance. Mas, como eu falei para vocês, a metodologia, quando a gente faz implementação, que eu faço implementação de compliance, ESG, LGPD, ela é a mesma. Na verdade, as fases são as mesmas, em proteção de dados. Inclusive, se vocês vão fazer uma certificação, a certificação de DPO, por exemplo, da Exim, isso é cobrado, as fases de implementação. Começa com a preparação, está na ISO também de gestão de risco, na estrutura, a preparação, a organização, a preparação, ela vai então até o plano de ação, depois de fazer auditorias preliminares, avaliar a empresa, a gente vai criar um plano de ação, vamos envolver os interessados, as partes interessadas, que são os stakeholders, e a partir dali a gente passa para a implementação, que é a fase 3, para passarmos para uma fase de governança, avaliação e melhoria. E aqui a gente vai ter sempre esse ciclo contínuo, planejar, né, que vai incluir aqui as fases da preparação, organização, implementação, que é o do. Aqui, reparem que é muita mudança de cultura, que está acima até da parte documental, e principalmente quando a gente fala do ESG, a gente precisa
de uma mudança de cultura de ética, transparência, são princípios muito importantes dentro do ESG, não apenas do compliance. Ética, transparência e o accountability, a responsabilidade de prestação de contas. Mas se vocês olharem aqui na norma da ISO, eu trago essa figura da ISO 37301 porque ela está muito completa. A gente vê aqui, ó, apoio, competência, conscientização, comunicação e treinamento, estes são essenciais. Quando a gente vê a lei 14.457, que é uma norma, na verdade, que traz boas práticas que vão além, trazendo sanções premiais, aqui no aspecto do social, do trabalhista, e quando ela traz a parte do compliance, ali no artigo 23, ela fala dos treinamentos que têm que ser feitos pelo menos uma vez por ano, e fala do quê? Treinamento tanto para assédio e outras formas de violência, como igualdade e diversidade nas relações de trabalho. Então, isso é um ponto muito importante. A conscientização, treinamento. Sem treinamento e conscientização, não se muda a cultura. E no ISD, como para a promoção da igualdade e diversidade, para a promoção do meio ambiente digno, saudável, para a sustentabilidade do planeta, e todas as áreas, para a gente conseguir mostrar a cultura, os princípios, valores, missão da empresa, uma cultura ética. Para a gente passar a ter uma cultura de ética empresarial, transparência, a empresa precisa mostrar isso. E como é que ela vai mostrar? Por meio, inclusive, de ferramentas, códigos de conduta, por meio de treinamentos, palestras, conscientização. Então, quando a gente está falando de compliance e ESG, eles precisam estar interligados. Um vai precisar estar interligado ao outro, porque ambos criam valores. E, na verdade, as ferramentas, como eu falei, os passos para a implementação de ambos são os mesmos. É que o ESG ele vai um pouco além, entenderam? Do compliance. Ou muito além, podemos até falar muitas vezes, mas assim, o compliance ele é obrigatório. E as ferramentas para implementação, os passos para implementação são os mesmos, sempre se embasando em auditorias, due diligence na contratação, com evidências, sempre embasados em evidências, que é algo que também é muito trabalhado na prática recomendada 2030. Auditoria, do diligence, para a gente mostrar que está adequado, e depois a gente vai ter os relatórios, os KPIs e os relatórios de sustentabilidade, como tem o GRI, para mostrar aqui para os interessados os nossos resultados. Mas primeiro a gente precisa de seguir esses passos. E quando a gente está falando das ferramentas de compliance, que hoje até a gente já fala de ESG, também nos treinamentos, como eu falei, que é obrigatório, né, falar de promoção de igualdade e diversidade, por exemplo, na 14.457, aqui a gente também vai colocar esses valores, esses princípios dentro das normas de conduta da empresa. Então, é muito importante a gente trabalhar não apenas hoje a conformidade com as leis, com regulamentos, com princípios, com valores, ainda mais, como eu falei, na fase que a gente hoje está, né, que a gente tem uma valoração maior hoje, até quando a gente está falando da Constituição Federal, dos princípios constitucionais. Então, a gente precisa trazer isso para as normas internas. A norma interna, se ela não tiver desconformidade com a norma externa, ela vai ser válida e poderá ser cobrada, e se descumprida, poderá gerar até, quando é uma norma interna de empregados, uma justa causa. Então, assim, não assediar está na lei, é proibido. Assédio sexual, por exemplo, é crime, se for vertical descendente, mas a gente pode ir além, exigir indo além, para a gente ter boas práticas também dos empregados dentro da empresa, e dependendo, se a gente está falando, por exemplo, uma rede social de um trabalhador que representa a empresa, ele não poderá discriminar, né? Ele está representando a empresa ali na rede social, porque isso acaba manchando a imagem da empresa. Teve um caso que foi muito conhecido, um caso da Avon, que no caso, a funcionária da Avon, representando ali a Avon, ela tinha uma pessoa em condição análoga de escravos. As clientes passaram mensagens, ainda mais pelos valores, né, que a gente tem aqui dentro de uma empresa como a Natura, como a Avon, passaram mensagens dizendo que não iriam mais comprar da empresa. Então, assim, é importante hoje a gente trazer todos esses valores para dentro das normas de conduta. A gente ensinar
a gente ter essa mudança de cultura até fora da empresa, porque os trabalhadores estão representando a empresa, principalmente quando a gente está falando de valores, como não discriminação, promoção da igualdade e diversidade, de direitos humanos. Isso hoje é muito forte. A gente promover a igualdade e diversidade, os direitos humanos em geral, dentro da empresa e fora também da empresa. Uma situação como essa que a gente está falando de trabalho escravo, de uma representante da empresa. A empresa que acaba aparecendo, aquela situação do Carrefour, que o funcionário matou um cliente. E aí era uma pessoa de etnia negra, a gente está falando de grupos historicamente discriminados. O que apareceu? Foi o nome da prestadora de serviços, do funcionário, ou foi o nome da empresa mais forte do Carrefour? Então, a gente precisa ir além, inclusive com due diligence, nessas situações, para verificar se a empresa contratada, ela tem treinamentos, se ela tem ESG, é essencial, porque senão você, não adianta ter internamente compliance, você ter o ESG, você tem uma porta aberta, porque você está se relacionando com empresas que não estão nem em conformidade. Então, isso é essencial hoje. E aqui, só para mostrar para você, já, a Lei 14.457, como eu falei para vocês, que hoje a CIPA virou Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Assédio, ela traz a obrigatoriedade de regras de conduta, de canais de denúncia independentes para apuração de fatos, aplicação de sanções administrativas, responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante. Ou seja, os canais de denúncia, eles são obrigatórios, mas não é só ter um canal de denúncia, é ter um canal de denúncia independente para não ter riscos de retaliação e para a gente ter também ali os procedimentos de investigação, porque isso pode ser cobrado, inclusive numa investigação, esses procedimentos, não apenas ter um canal. Não adianta você ter um canal e haver retaliação, não ter procedimentos de investigação. Inclusive, a própria norma traz a necessidade de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos por atos de assédio e violência nas relações de trabalho. E aqui, em continuidade, como eu falei, fala da participação da CIPA e esse inciso, que ele fala não só de compliance, como de realização no mínimo a cada 12 meses de ações de capacitação, orientação e sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio e à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho. Então, a gente vai trazer isso hoje para os treinamentos, obrigatoriamente, e vamos trazer para as normas de conduta. Então, hoje, inclusive o compliance, estão vendo que ele, e as suas ferramentas, que a gente tem ferramentas tanto para prevenção, como para detecção, como para correção, porque os pilares do compliance são prevenir, detectar e reparar, sanar ou corrigir, eles estão aqui interagindo, a gente interage, né, nessas normas, todas essas ferramentas. Ferramentas para prevenção são os treinamentos, diálogo, conscientização, normas de conduta, políticas específicas de teletrabalho, políticas, por exemplo, né, antidiscriminação, a gente pode ter uma política de igualdade e diversidade, políticas também específicas de teletrabalho, uma política de contingência numa época de pandemia, regulamento empresarial numa empresa e códigos de conduta que a gente pode ter com a parte de compliance anticorrupção, podemos ter um consolidado e até normas específicas, políticas específicas para cada uma destas temáticas, compliance anticorrupção, conflitos de interesse, a gente vai falar da parte trabalhista, assédio, igualdade, diversidade no âmbito das relações de trabalho, inclusive, como a gente viu aqui, é obrigatório, às vezes a empresa ela cita de forma não tão aprofundada na norma consolidada, no Código de Conduta, e tem as políticas com regras mais aprofundadas para combate ao assédio e outras formas de violência. Numa investigação do Ministério Público, eles vão querer uma norma aprofundada, às vezes em investigações, eles até
já aconteceu de clientes meus em investigação exigirem certas cláusulas, como aconteceu já, de exigir termos da Convenção 190 da OIT, Recomendação 206, questão da gente ter normas para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente precisa de ter uma norma robusta em cada um destes capítulos. Então, muitas vezes, um código de conduta fica muito extenso e você pode ter um código de conduta consolidado e depois ter uma norma até para cumprir o que está escrito na 14.457, com regras para combate ao assédio e outras formas de violência, como na LGPD. Na LGPD a gente tem a Política de Segurança da Informação, que é um documento obrigatório, artigo 50 da LGPD, boas práticas de governança, aqui, inclusive, quando a gente fala em proteção de dados também. E aqui no artigo 50 fala do quê? Das ações educativas, fala não só das ações educativas, como fala das regras de conduta. E aí você vai no artigo 52 da LGPD, que traz critérios de parâmetros para a dosimetria da sanção, que a gente vai aqui aplicar em conjunto com a resolução também da dosimetria da sanção, que a gente tem, que é a resolução 4 da NPD, e as boas práticas são valorizadas dentro dos critérios e parâmetros para a dosimetria da sanção. E eu falo mais, até para empresas de pequeno porte. Empresas de pequeno porte, a resolução 2 da NPD, ela traz que uma política de segurança da informação vai ser documento considerado tanto para accountability, prestação de contas, como também como boa prática para a dosimetria da sanção. Então, esses documentos, normas de conduta, eles são essenciais. A gente viu aqui, seja no compliance trabalhista, para a promoção do pilar social, para a promoção do pilar de governança no compliance anticorrupção, que a gente tem o decreto 11.129, onde ele traz aqui nos seus incisos as ferramentas também de compliance, canais de denúncia, independentes, treinamentos, normas de conduta, tanto destinadas a terceiros, como destinadas a trabalhadores, a lei 11.303, que é sobre as estatais. Então, a gente tem aqui várias normas que trazem aqui as ferramentas de compliance para a gente ter a prevenção, preventivas para detectar, como os canais de denúncia, até para corrigir as sanções disciplinares. As sanções disciplinares, elas são essenciais, porque quando há um descumprimento, a gente precisa da correção, até porque é exemplar, e para não haver reincidências. Aqui a lei das estatais traz sanções aplicáveis em caso de violação a regras do Código de Conduta e Integridade. Se a gente vê aqui o decreto 11.129, o inciso 11 também, medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. Aqui, da mesma forma, a trabalhista. Ela traz também, além da fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento das denúncias, as sanções também administrativas para os responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e outras formas de violência. E aqui a gente vai também acrescentar dentro da norma hoje de conduta regras, diretrizes da empresa, que não são contrárias à norma externa, para a promoção, inclusive, dos pilares, não só do pilar de governança corporativa, no compliance, com o programa de integridade, como também ambiental e social. Então, é algo que são temas, muita coisa que eu tenho aqui para falar, estou tentando passar o máximo no tempo que a gente tem, mas a gente vai se aprofundar depois na aula, né? Porque aí a gente tem 24 horas de aula, certo, Margarete? Onde a gente, de fato, vai se poder aprofundar em todos esses temas, seja auditoria, due diligence, na questão do ODS, em cada um dos pilares. E aqui, falando agora um pouquinho da parte da promoção da igualdade e diversidade, que é um ponto também aqui muito importante, que eu falei que ia trazer para vocês, inclusive por meio de inteligência artificial, a gente primeiro tem que saber o que é discriminar, para promover, como eu falei, primeiro o compliance, e aí o ESG tem que estar junto, os dois têm que estar sempre ligados, aliados. E aqui no compliance, a gente tem o quê? A proibição da discriminação, da diferenciação. Então, se a gente for pensar em discriminar, que é diferenciar, se a gente pensar em exclusão, a gente pensa em compliance. Se a gente está falando em inclusão, a gente pensa em SD. Olhem que interessante. Porque discriminar pode ser, não discriminar pode ser compliance, e
discriminar positivamente por meio de ações afirmativas passa a ser ESG. Então, a gente pensa nessa frase de Aristóteles, depois repetida por Rui Barbosa, de tratar igualmente os iguais, igualmente os desiguais, nas medidas das suas desigualdades. E aí a gente tem a inclusão, as ações afirmativas que vêm aqui para promoção da inclusão, as políticas, como eu falei, agora, inclusive, passa a ser norma no caso da Lei da Igualdade Salarial, quando a gente está falando de gênero, a gente tem ali várias políticas compensatórias que precisamos para a inclusão da mulher. Então, a empresa hoje, ela além de não discriminar, que é a exclusão, e a exclusão ainda pode ser direta ou indireta, aqui, inclusive, a gente tem a Convenção 111 da OIT, que ela é ratificada, ou seja, é válida no Brasil, ela entrou no nosso ordenamento jurídico, ela traz que discriminar, diferenciar para excluir, tá? Que é o que é proibido no compliance, é toda distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social. E aí ela traz o que? A discriminação direta. Só que ela também abraça a discriminação indireta, que é qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão. Então, a Convenção 111 da OIT e o nosso ordenamento jurídico, já temos decisões, inclusive quando a gente está falando da teoria do impacto desproporcional, quando a gente está falando da discriminação involuntária, ou seja, que é aquela que não é consciente, praticada conscientemente pela empresa, a gente tem essa proibição também no nosso ordenamento jurídico. A teoria do impacto desproporcional nasceu nos Estados Unidos, mas ela também é aplicada aqui no Brasil. Já temos até decisões do STF nesse sentido. Inclusive, eu falo sobre esse tema, mas juntamente com IA, eu indico dentro das minhas obras sobre essa temática, minha tese de doutorado de Engenharia da Informação e Inteligência Artificial, que é essa obra aqui da Mizuno, Discriminação Algorítmica em Processos Seletivos Eletrônicos. Mas tanto vocês podem adquirir a obra, que tem um código-fonte, como também está na Universidade Federal do ABC, está na biblioteca. Discriminação algorítmica em processos seletivos eletrônicos e uma metodologia para a eliminação de vieses discriminatórios, porque fica publicada. E aí, então, nessa situação, a gente tem um risco maior de, muitas vezes, até ter uma discriminação indireta e até involuntária por impacto desproporcional. Quando? Quando a gente tem tratamento por IA. Então, a gente tem dois lados. Tanto tem um risco de uma discriminação maior, quando a gente está falando de IA, como a gente pode usar a IA para promover a igualdade e diversidade. Olhem que interessante. Para a inclusão. Então, o que é proibido? Exclusão. Que é o que é proibido pela Constituição Federal, pela Convenção 111 da OIT, por outras normas que a gente tem no Brasil, a Lei 9.029, na própria CLT, artigo 373 já. Então, a gente tem várias normas nacionais e internacionais que proíbem a discriminação, a diferenciação, a exclusão, inclusive a LGPD, hoje. E hoje os dados valem mais do que petróleo. Então, assim, ainda bem, né? Porque quando a gente está falando de ESG, a gente gosta de energias renováveis. Agora, aqui, quando a gente está falando de LGPD, quando a gente está falando de proteção de dados, a gente tem a proteção do dado pessoal e do dado sensível, mas a gente tem uma proteção maior ainda nos dados sensíveis. E qual é a diferença? Dado pessoal é aquele que pode identificar uma pessoa de forma direta ou indireta, uma informação relacionada à pessoa, como o nome, o RG, o CPF, a idade, cargo, endereço. Se eu falar a gestora da Strong, não preciso falar o nome, né, Margarete? Então, assim, às vezes a gente fala o cargo da pessoa e o nome da empresa, temos aqui como identificar a pessoa. Não precisa de ser o nome, não precisa ser o RG e o CPF. Então, a gente tem dado pessoal. Agora, quando a gente fala de dados sensíveis, o risco é maior de invasão aos direitos fundamentais do titular. É quando a gente tem aqui tratamentos que podem ferir os aspectos mais íntimos de personalidade de um indivíduo, trazendo principalmente práticas e vieses discriminatórios. Então, dentro do rol de dados pessoais sensíveis, que
como eu falei, a LGPD se aplica a dados pessoais e sensíveis, mas quando a gente tem um vazamento, uma desconformidade com dados sensíveis, a gente tem um risco maior, até entendimento no sentido que o dano é presumido. E nesse caso, a gente tem hipóteses legais de tratamento diferentes para proteger os dados sensíveis dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é um outro ponto que a gente também vai falar, tantos temas, né, nessa aula de ESG. E aqui dentro desse a gente tem o quê? Dados referentes à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Se vocês forem verificar aqui nesse rol, principalmente no rol inicial que os genéticos e biométricos adentraram posteriormente, com a evolução das normas de proteção de dados, inclusive na União Europeia, eles vieram já no GDPR, norma anterior na diretiva 90, de 95, eles não eram ainda, não estavam ainda incluídos no rol de dados sensíveis. A gente está vendo que temos um rol de informações que podem trazer um prejuízo maior ao titular, porque podem trazer um tratamento indevido, vieses ou práticas discriminatórias. E é assim, dentro dos princípios da LGPD, que são 10 principais, ali no artigo 6º, ao lado da boa-fé, a gente tem um princípio que é o da não discriminação. E, interessantemente, quando a LGPD fala de princípio da não discriminação, que é um dos princípios do artigo 6º da LGPD, ela fala o quê? Que a gente não pode discriminar de forma ilícita ou abusiva. Então, assim, não é discriminação positiva a inclusão que é vedada pela LGPD. Pelo contrário, se a gente está falando de inclusão, de diversidade de inclusão, promoção do ISD, a gente tem todo o amparo da LGPD. O que a gente não pode é o quê? Discriminar para excluir, que é a discriminação negativa. E aqui é bem claro a LGPD, pensou até nisso, para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Também é um princípio importante dentro dos projetos de regulamento da IA do Brasil, dentro do regulamento da União Europeia, também de inteligência artificial. E assim, então, as ações afirmativas, que são exatamente para proteger pessoas de grupos minoritários, que muitos perguntam, mas não são minoritários sempre, mas então ficaria mais claro falar, grupos historicamente discriminados, elas estão ligadas à proteção de dados sensíveis. Então, estão vendo aqui que está tudo interligado. O pilar de governança social, ambiental, todos os pilares estão interligados. Aqui a gente está falando do quê? Do social e do governança neste momento. Então, a gente precisa de ações afirmativas, muitas vezes, para compensar. E essas ações afirmativas, que às vezes são obrigatórias por lei, como no caso que a gente já exemplificou, quando não se alcança o resultado pela lei da igualdade salarial, questão de deficiente, artigo 93 da lei da Previdência, a gente tem obrigatoriedade legal de inclusão. A empresa vai pagar uma multa, acaba sendo compliance aqui, a inclusão. Agora, a empresa, no ISD, ela vai promover a diversidade e inclusão independente desta obrigatoriedade. E ela pode ser promovida por meio de IA. Agora, olhem que interessante, IA é uma questão, qual é principalmente quando a gente fala de inteligência artificial? Ela não é artificial, né? Eu vou falar, porque, na verdade, o que tem por trás da inteligência artificial é a mente do ser humano. O termo, né, ele foi alcunhado de inteligência artificial. Mas o que tem por trás é exatamente a mente do ser humano. A gente está falando do quê? De cálculo, de estatística, de programação. E por meio de IA, a gente pode tanto fazer o bem como fazer o mal. O que é que a gente vai ter problema? Se a gente não tiver pessoas éticas, pessoas que estejam numa cultura de compliance dentro aqui tratando, né, dados com sistemas de IA. Aí a gente tem um riscos, porque não só quando a gente está falando do desenvolvedor, porque às vezes é mais perigoso quando a gente está falando de quem está treinando o algoritmo ou nos dados utilizados, principalmente quando a gente fala de predição, para treinar o algoritmo de IA. Porque quando a gente fala de IA, a gente fala do quê? De sistemas que aprendem e realizam tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. E como é que eles aprendem? Por meio de informações dadas
por tratamentos de seres humanos. Então, se você tem um padrão de comportamento de um ser humano de discriminar, esses padrões vão ser replicados. Porque, principalmente quando a gente está falando de IA, a gente está falando de aprendizado de máquina, e pior ainda, quando a gente fala de aprendizado profundo, deep learning, muitas vezes com black box, o risco é maior ainda. Porque você cria o algoritmo, e aí você vai treiná-lo com várias informações. E se essas informações tiverem padrões com viés discriminatórios, isso será replicado. E você vai ter um risco até da empresa que contratou o algoritmo vai ser responsabilizada de, por exemplo, discriminar em processo seletivo eletrônico, entre outros tratamentos. Ou seja, a gente está querendo ir esse dia e a gente não está tendo nem compliance, entenderam? Porque o compliance é o cumprimento das normas, o ISD vai além. Se você tem exclusão, você não tem compliance. Se você tem igualdade, diversidade e inclusão, você passa a ter ISD. Como eu falei, é como se um tivesse dentro do outro. Agora, por meio de IA, se você contratar um algoritmo de IA para fazer inclusão específico, né, para a gente conseguir controlar ali o que a gente tem ali de percentual de diferenciação entre homens, mulheres, por cargos, salários, e a IA vai fazer isso muito melhor do que os seres humanos. Então, o que a gente tem que ter cuidado é quando o tratamento é de alto risco. Então, assim, se a gente está falando de IA para a saúde, IA para a inclusão, IA para promover o ISD, é fantástico. A gente não tem riscos. Agora, outros tratamentos a gente tem que ter cuidado, senão a gente não vai nem ter compliance e a empresa vai estar discriminando, o risco é muito maior de uma discriminação até não intencional, indireta e que é vedada, inclusive, também no Brasil. E só para vocês entenderem um pouquinho o que é IA. Quando a gente fala de IA, aprendizado de máquina, claro que na aula eu posso me aprofundar e vou me aprofundar mais, vou falar bem rapidamente. Aprendizado de máquina é por quê? Porque a máquina aprende com o homem, o ser humano. Por isso que a gente fala machine learning, né? A gente gosta mais dos termos americanos, né? Falar de PO, machine learning, compliance, mas é aprendizado de máquina. Então, assim, a gente criou o algoritmo, já criei vários algoritmos no doutorado em engenharia, inclusive no meu livro tem ali o código-fonte. E aí a gente cria o algoritmo, pode ser um classificador ou outro algoritmo, e aí a gente não adianta criar só o algoritmo, a gente precisa de dados. Esse é um problema, a gente precisa de um bom banco de dados. E a gente vai ensinar o algoritmo, seja no aprendizado supervisionado, que é a predição, ou seja, ele vai aprender com base em dados anteriores para decidir no futuro, como na descrição, que é o aprendizado não supervisionado, que é mais quando você cria padrões, por exemplo, agrupamento, sumarização, você faz, dando um exemplo, um texto que você quer resumir, isso seria não supervisionado, porque ele vai estar fazendo sumarização, não está aprendendo com base em informações anteriores. Então, a gente tanto pode treinar um algoritmo para aprendizado supervisionado, como não supervisionado. E aí a gente tem os classificadores, que geralmente são os que mais têm riscos por vieses históricos, porque replicam, porque você ensina e rotula, você fala, olha, nessa situação, por exemplo, um candidato, você contrata, se tiver esses atributos, desse não, depois de muitas informações, só para pensar algo bem simples, aquela máquina da LG. Não sei quem de vocês conhece que a máquina da LG, nem a cara, o mesmo preço das outras, ela tem inteligência artificial. E ela, se você clicar, ela vai sozinha escolher o programa para lavar e para secar. Mas por que ela faz isso? Porque ela aprendeu. Com base em várias lavagens, 5.000 lavagens, eu acho que foi, ela acabou aprendendo qual era o melhor programa e o tempo do programa para cada tipo de roupa. Isso é aprendizado de máquina. E aí, ela vai sozinha conseguir tomar a decisão, porque quando é IA, a gente tem tomada de decisão. Muitas vezes existe confusão achando que tudo é IA. Por exemplo, um braço robótico em uma fábrica. Isso não é IA. IA é tomada de decisão, quando o algoritmo passa a decidir sozinho. Você o treinou ali, o trabalho, que é o teste, que é o trabalho, né, que é a parte do treinamento e da validação.
e aí, quando ele vai para a testa, ele trabalha sozinho. Você ensinou. Aprendizado supervisionado não significa que tem uma pessoa supervisionando, entenderam? É que no momento de ensinar, você ensinou com base em padrões anteriores, dados, informações de tratamentos anteriores, por exemplo, recrutamentos anteriores, e aí, com base no que você ensinou, ele passa depois a tomar a mesma ou decisões similares, mas se houver vieses anteriores, isso vai se potencializar. Por isso, um dos pontos muito importantes aqui, inclusive dentro da governança, é você ter o compliance para ter mudança de cultura, pessoas éticas, para você ter dados éticos e alimentar aquele algoritmo com informações de pessoas éticas. O risco vai ser reduzido, não digo que eliminado, porque ainda ele pode discriminar até por associação. Então, a gente tem ainda assim um risco muito alto. Em alguns tratamentos, os riscos são muito altos, como se a gente está falando de reconhecimento facial, quando a gente está falando, né, de câmeras inteligentes, quando a gente está falando de recrutamento e seleção, são tratamentos de alto risco. E por isso também a importância da gente ter uma regulação de IA aqui no Brasil. Mas seja predição, seja por descrição, que é o caso de sumarização, um agrupamento, uma associação, a gente tem risco de viés. Viés históricos, o risco maior é em modelos preditivos, mas a gente também pode ter outros tipos de vieses. Por exemplo, se a gente está falando por falta de amostras, no caso do reconhecimento facial, a gente acaba tendo vieses discriminatórios também no modelo descritivo do aprendizado não supervisionado. Seja supervisionado, seja não supervisionado, existem riscos. A gente tem muitos tipos de vieses. Tem um autor, Merabi, que traz 23 tipos para vocês terem uma ideia de vieses. Até tem os links de acesso na minha tese de doutorado, se vocês quiserem ler. E aqui, então, dando um exemplo, imaginem que você treina um algoritmo para dizer se a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes. Aí você vai ter um classificador aqui, um preditivo, né, o rótulo, por isso que é supervisionado, mas depois ele vai trabalhar sozinho, tomar decisão sozinho. Aqui você vai ter os pacientes, e aí com base em treinamento anterior, ele vai falar, olha, Joãozinho tem diabetes, Pedrinho não tem diabetes, com base em algumas características, por exemplo, Covid, pessoa tem febre, manchas vermelhas, falta de ar, dor no peito, aí com base em pessoas que realmente estavam e outras que não estavam com Covid, foram inseridas essas informações, você vai ali ter o rótulo e ele passa a tomar decisão sozinho, falando, olha, naturalmente você está ou você não está com Covid. E aqui pensando em ESG, um pilar, dando exemplos aqui de ESG, né, de IA para promover os pilares, né, aqui do ambiental, vamos pensar em consumo de energia, poderíamos ter, numa tecnologia, sensores de IoT, que é Internet das Coisas, né, Internet das Coisas não é IA, sensores inteligentes coletam dados em tempo real, não é IA, é uma nova tecnologia, mas nem todas as novas tecnologias são IA. Eu já ouvi falar que o metaverso é IA. Não, pode ter IA interagindo, mas não é IA. IoT também não é IA. Mas aí você pode ter a IA para tomar decisão. A IA vai fazer o quê? Com base nas informações coletadas pelos sensores inteligentes, a IA, o software de IA, pode ajustar o consumo para evitar desperdícios. Você coloca ali uma meta, por exemplo, redução de 20%. Aí você tem ação corretiva, né? Estamos pensando aqui em uma tabela de auditoria de ESG por meio de A. Aí você vai ter o ajuste automático dos equipamentos com base no que? Na redução de 25% da meta que você determinou. E aí, por exemplo, ação corretiva, revisão da matriz energética e adoção de fontes renováveis. Se a gente verifica que precisa de uma ação ali compensatória, né, corretiva, a gente vai aqui indicar. Social, monitoramento de diversidade, linguagem natural, mais análise de dados. Aí analisa textos, dados de contratação, para identificar padrões para inclusão e não discriminação. E aí, com base nisso, a gente pode escolher, por exemplo, queremos representatividade feminina de 40%, 50%, e aí a gente tem essa ação corretiva para implementação de recrutamento afirmativo. Conformidade regulatória, uma IA de compliance, por exemplo, que ela vai automatizar a revisão de contratos, transações com base nas normas, e aí vai ter o blockchain para trazer a segurança e rastreabilidade, né? Que você sabe, é um conjunto de blocos e ali você consegue congelar e manter a integridade da informação.
Então, nesse caso, a gente acaba usando IA mais blockchain, mas não que blockchain seja IA. E aí vai tomar decisão, né, para a gente conseguir fazer o quê? Revisão de contratos. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma tabela de auditoria em ESG, com um exemplo de ambiental, um de social e um de do DI, da governança corporativa. Mas aqui depois eu vou deixar o material também para vocês, tem mais alguns exemplos que a gente pode implementar IA para redução do consumo de energia em processos industriais, monitoramento avançado de desmatamento e mudanças climáticas, predição e mitigação de desastres naturais, melhoria aqui, ó, classificador de predição, melhoria na eficiência de cadeias de suprimentos. Então, a gente pode se usar da IA para tomada de decisão, substituição à decisão humana, muito mais rápido. Porque a IA, ela traz efetividade e celeridade. E, como eu falei, o que a gente tem que ter cuidado é quando existem riscos de viés históricos, mas a IA, para a promoção do ISD, ela, igual que da saúde, né, ela vai ser muito benéfica. A gente consegue muito mais celeremente promover o ISD com IA do que se a gente está falando de práticas desenvolvidas apenas por seres humanos. E aqui só para fazer uma comparação de uma tecnologia aqui para promoção do ISD e outra, uma que é IA e outra que não é IA, para entenderem a diferença de IA e quando não é IA. Uma inteligência artificial é IA, né, quando algoritmos analisam os dados coletados e tomam decisões, aquilo que eu falei. IA é quando a tomada de decisão substitui a decisão do ser humano. Se não há tomada de decisão, não é IA. É uma nova tecnologia, mas não é IA. Então, algoritmos de IA analisam imagens de satélite e dados de sensores de OT, que não é IA, para prever padrões climáticos, identificar necessidades de irrigação e sugerir o uso ideal de fertilizantes. Então, aqui há IA envolvida, como no caso também do ambiental, que eu falei, a questão dos sensores, né, para a gente também ajustar o consumo e evitar desperdícios. Já se você tem um agronegócio inteligente, por exemplo, o sistema apenas coleta dados, sensores de IoT, para exibir para você interpretar e você tomar decisão, aqui não é o software que está tomando decisão, então aqui a gente não vai ter IA, correto? E no social, a gente pode usar também para diversas finalidades, né, promoção do pilar I, né, do social, né, também IA, mas principal aqui, indicador que a gente usa IA é para promoção, exatamente como eu havia falado para vocês, da igualdade e diversidade. E assim, é um paradoxo, eu posso falar, porque o risco maior que a gente tem é quando a gente fala de também recrutamento e seleção. Então, se a gente faz recrutamento e seleção só por IA, sem revisão humana, a gente tem um risco muito grande de vieses, triplicar padrões. Agora, a gente pode usar e se beneficiar, ao contrário, de um sistema, de um software de inteligência artificial para a promoção da igualdade e inclusão. Então, aqui, detecção e mitigação de vieses em processos seletivos, análise de diversidade e inclusão, o uso de IA também para melhorar condições de trabalho, sistemas inteligentes que podem detectar riscos ocupacionais, prevenindo acidentes e garantindo um meio ambiente mais seguro. Mas, assim, os principais, e o principal indicador aqui, que até dentro dos ODS a gente viu que ele está em 2 ODS, no 5 e no 10, é para a promoção da igualdade e da diversidade. Tanto para detectar vieses, isso a gente também pode, quando a gente tem um algoritmo de IA, fazer auditoria por métricas estatísticas, como também para promover a igualdade e a diversidade. E, por outro lado, como eu falei para vocês, a gente tem um risco muito grande de discriminação. Quando a gente falou de discriminação direta, que é aquela que você sabe que está discriminando, um banco, por exemplo, nega um crédito a um grupo específico, empresa que não quer contratar gestantes ou mulheres, já a discriminação indireta e por impacto desproporcional, ela, na verdade, é um risco muito alto e ocorre principalmente quando a gente fala de IA. Então, reparem que IA é importante no caso do ISD, é mais importante para a promoção do ISD. Agora, quando a gente está falando de um recrutamento, a gente tem que ter muito cuidado. Ou é melhor fazer por seres humanos, ou então você precisa de revisor humano, porque isso é um risco muito grande. A gente tem que ter a explicabilidade, principalmente, até porque tem o direito do titular à revisão da decisão. E aí, na questão do direito do titular à revisão da decisão, na União Europeia, é obrigatório que essa revisão seja, inclusive, por pessoa humana. No Brasil,
com base na LGPD, o titular tem direito apenas à revisão, é o que fala o artigo 20 da LGPD, não fala que tem que ser por pessoa humana. No GDPR, sim, o GDPR, ele fala que o titular dos direitos tem direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis. Agora, a LGPD, inicialmente, antes da alteração da Lei 13.853, que ela foi alterada em 2019, né, ela trazia também que o titular tinha direito à revisão humana, em tratamentos exclusivamente automatizados, por meio de sistemas de IA. Mas o risco é muito grande, a não ser que seja outro sistema, como eu falei para vocês, que venha, como por exemplo a gente falou nos exemplos aqui da promoção de ESG por meio de IA, não o mesmo, que venha exatamente para auditar. E a gente tem várias métricas estatísticas que são muito boas quando a gente está falando de auditar recrutamento e seleção. Mas a melhor, só a título de curiosidade para vocês, é Equalized Odds. Por exemplo, eu criei um classificador, um Random Forest, que tem por base a árvore de decisão, florestas aleatórias a gente chama de árvores de decisão, então uma predição, e nesse caso eu não tratei o atributo gênero, só que mesmo assim houve discriminação de gênero, e eu consegui identificar que havia discriminação de gênero com base em uma métrica estatística que é a Equalized Odds, porque ela considera separado os verdadeiros positivos dos falsos positivos, tanto ela testa o verdadeiro positivo como o falso positivo. Então, e geralmente o problema acaba sendo mais no falso positivo, aquele que foi aprovado e não deveria ter sido aprovado. E nesse caso, ele acaba identificando ainda, e que foi realmente uma discriminação indireta, que não haja intenção e que não seja tratado o atributo gênero. Olhem que interessante, o risco que a gente tem quando a gente está falando de algoritmos de IA para recrutamento e seleção. Existem outras métricas, como o Disparate Impact, que é o nome mesmo do impacto desproporcional, nasceu com a teoria do impacto desproporcional, Demographic Parity, Equal Opportunity, que acabam não pegando, porque, por exemplo, a Demographic Parity e Disparate Impact, eles consideram em conjunto os verdadeiros positivos e os falsos positivos, e não de forma separada, e aquela Equal Opportunity, ela só considera os verdadeiros positivos, então não identifica a discriminação. Foi o mesmo que aconteceu, que é o outro risco alto que a gente tem quando a gente está falando de algoritmos de IA para decidir no judiciário, e o que aconteceu com o Compass, que era um algoritmo utilizado pela Justiça Criminal americana, que estava acusando, injustamente discriminando pessoas de etnia negra, porque acabava acusando pessoas de etnia negra de crimes mais brandos de reincidência e pessoas de etnia branca acabava não acusando quando cometiam crimes maiores. E foi exatamente o Collage de Odds, depois até deu fazer essa, na verdade, pesquisa de aplicar as métricas estatísticas no classificador do Random Forest, que é um de vários classificadores que podem ser utilizados, sem me aprofundar nesse momento nessa temática também da engenharia. Nesse caso, eu não consegui identificar discriminação com as outras métricas estatísticas, só com essa Equalized Odds. E eu descobri depois do Compass também, com essa mesma métrica estatística que eles identificaram. E aí a gente pode tratar os dados sensíveis, porque a gente está, seja no caso etnia, no caso era gênero, né, que pode revelar uma informação sensível pelo conceito de GDPR, então seria, ainda que de forma indireta, um dado sensível, ainda que não seja de forma direta, inclusive pela LGPD, mas por conta do proxy, né, uma discriminação por procuração, a proxy discrimination, né, porque quando a gente fala de mulher, ela acaba sendo discriminada por conta da gravidez. É a mais clássica, na verdade, o mais clássico exemplo de discriminação por procuração, do proxy discrimination. E aí a gente consegue identificar. Só para finalizar, um exemplo que aconteceu, por exemplo, imagina uma empresa como a Amazon, grande, teve dificuldade de corrigir o algoritmo. A empresa Amazon, ela utilizou currículos, né, de pessoas de processos seletivos anteriores, de 10 anos anteriores. E aí, o que aconteceu?
acabou ensinando o algoritmo a discriminar. E o algoritmo não queria mais contratar mulheres, apenas homens. Então, penalizava os currículos que incluíssem a palavra feminino. Mas então é isso, falando aqui dos benefícios, né, da importância do benefício da empresa ter o ISD, de a gente dialogar o ISD com os ODS, com o compliance e como podemos prosperar e trazer resultados importantes, né, e aumentar os indicadores quando a gente fala de promover o ISD por meio de inteligência artificial. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. E agora, não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que são Sim. muitos temas que ele interage, e ISD, a gente acaba interagindo com vários temas, e assim, é melhor na aula para tirar 24 horas de aula, é mais fácil para tirar dúvidas, né? Mas se tiverem alguma dúvida, aqui estou à disposição. Eu tenho uma dúvida, sim, professora. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Karen. Oi, Karen, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Parabéns, muito obrigada pela sua presença, né? Inicialmente, nossa, você é muito maravilhosa. Ah, imagina, É, obrigada. vamos lá. A minha pergunta é que eu sei que o ESG, aqui no Brasil, ele é uma coisa muito nova, uma nova, não tão nova, né? Só que a empresa, se existe algum meio, alguma atitude que a gente pode adotar, ou vamos supor assim, a minha empresa ela é grande, só que ela não tem a aplicação do ESG, né? Aqui, como que eu posso, né? Se hoje não é um quesito obrigatório. Eu sei que ele é bem visto, que tem os fornecedores que optam, né, por escolher e comprar com empresas que têm isso, né, que é bem visto. Como que a gente pode influenciar as outras pessoas a implementar isso na própria empresa? Porque eu fiz no final do ano passado, eu fiz uma apresentação exatamente desse assunto, que a gente pode aplicar tanto dentro de casa quanto fora, né, e tudo mais. Mas isso aparentemente é só uma opção de escolha, né? Para se você quer adotar ou não. Não tem uma ainda regulamentação, incentivo do governo para a gente estar adotando isso, né, professora? Ou tem? Então, bom, vamos lá. Primeira questão, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de mudança de cultura, né? Lembra que eu fiz uma conexão do compliance com o ESG, das ferramentas de compliance com o ESG? Então, assim, se a gente partir das ferramentas do compliance, a gente consegue promover mais facilmente dentro da empresa o ESG, até sem muito investimento inicial, sabe? Com treinamentos, com comunicação, você pode colocar cartazes, até como você conseguir ter práticas, né, boas práticas, principalmente aí no caso no ambiental, quando a gente está falando da nossa residência, né, mas não apenas no ambiental, mas principalmente a gente faz cartazes sobre boas práticas, né, na casa, questão de água, né, ao invés de deixar a torneira aberta, você coletar, por exemplo, a água da chuva, dando um exemplo. Então, a gente acaba podendo usar bicicleta um dia de sol para ir até a empresa. Então, a gente pode promover essas boas práticas dentro da empresa e levá-las para a residência, sabe? Principalmente por meio de ações educativas e normas de conduta, e também até cartilhas, cartazes dentro da empresa. É uma forma da gente começar, promovendo essa mudança de cultura. Então, tem que começar, porque realmente o ISD também é muito amplo. Então, muitas vezes, tem empresas, né, que acabam tendo um valor para investir inicialmente, outras que não, mas também tem a questão de compensações, muitas vezes, né? Quando você está falando, por exemplo, da questão do ambiental, questão tributária, tem compensações também, e no caso mesmo do social, você tendo, por exemplo, a igualdade, diversidade, você promovendo isso de alguma forma, deixando claro, tanto internamente como externamente, você acaba ganhando valor, a sua empresa vai agregar valor e você vai adquirir mais clientes. Isso é vamos dizer, kickoff, um pontapé inicial, porque a partir dali depois você vai passar levantando o que é que você pode fazer de boas práticas, né, fazendo uma auditoria preliminar, o que é que você tem, o que é que você não tem. Primeiro também a gente tem que ter o compliance, né, conformidade com todas as normas para não ter prejuízo, e para ali, a partir dali, você ter um bom plano estratégico, um plano de ação para fazer a implementação do ISD. Então, seria Entende? realmente o plano inicial.
É Porque assim, é a mudança de empresa cultura, que é o que você perguntou exatamente, né? é, é um baita desafio que eu tenho pela frente, então. Mas muito obrigada, professora. Imagina. Mas assim, não é de um dia para a noite, né? Entendeu, Karen? A Não, gente precisa não. A empresa que eu começar aos trabalho, ela poucos. era de refrigeração. Então, teve até, como a gente trabalha com gases, né? R22, 404A. Então, teve uma época, uns anos atrás, né? Não tão distante, né? Que a ONU ela estava falando que esses gases assim agredia demais, que nem a amônia, o carbono, a gente não podia ser usado, então a gente optou por gases artificiais. E aí a ONU se equivocou e voltou, falou assim, não, pode usar amônia, não tem tanto efeito estufa assim, não tem tanto, não sei o que lá. Pois é, né? E a única dificuldade que a gente tem na refrigeração é se usar algum compressor na base da amônia, explodir, né? É, Uhum. a estrutura dele, né? Então é bem complicado, porque a gente só teve essa alteração de gases por causa da ONU, não foi nem por causa do ESG e tudo mais, né? Então, passos de tartaruga na empresa que eu É trabalho. como, é como a questão do clorofluorocarboneto que foi trocado, né, por conta da camada do ozônio pelo Uhum. hidrofluorocarboneto, e ele é pior do que o dióxido de Sim, carbono, na verdade, para o efeito estufa, para o aquecimento foi global. exatamente o que aconteceu. É exatamente isso, é a mesma situação. Uhum. Tá bom, Exatamente a então mesma muito situação. obrigada. Obrigada Imagina, mesmo. imagina. Alguém tem mais? Tem alguns comentários aqui Eu no tenho uma chat, não sei se você pergunta. chegou a ver. Oi, Karen, pode falar. Oi. Então, a empresa que eu trabalho, ela é bem voltada já para o ESG, né? A gente, inclusive, agora a gente é uma agência de publicidade, mas tem um pedaço da empresa que a gente vai tratar exatamente isso, como implementar o ESG nas empresas. Então, um pouquinho mais para frente a gente vai fazer isso. A gente esse ano está entrando já no sistema B, então a gente está em trâmites, né, de entrar, mas surgiu uma dúvida de recrutamento esses dias e eu, na verdade, não soube responder. Eu sou da parte de finanças, né? Tem uma pessoa que é mais voltada para essa parte de ESG. Mas ela me perguntou se ela podia colocar no recrutamento que a gente ia recrutar negros. E eu fiquei na Pode, dúvida, pode. Você não porque você poderia falou colocar no de. recrutamento que você só vai contratar brancos. No Brasil, você precisa, o grupo que sofre discriminação, inclusive, já teve esse questionamento, inclusive, mas foi no caso da Magazine Luiza, acho que foi da Magazine Luiza, e aí o que é que acontece? Aí você está falando de uma ação afirmativa, a única questão é que, na verdade, tinha diversidade em cargos mais baixos, mas não tinha em cargos mais altos, então tem que ter esse cuidado, entendeu? Agora, você fazer um processo seletivo só para incluir mulheres, que até tem uma lei da igualdade salarial, pessoas de etnia negra, pessoas de grupos historicamente discriminados no Brasil, eles, na verdade, estão, na verdade, dialogando com o ISD, com o ODS. ODS Entendi. 5, ODS 10, e são totalmente aceitos, entendeu? Porque você está promovendo um grupo. A gente não tem cotas nas faculdades, Uhum. entendeu? Então, assim, não tem problema, porque você está protegendo, mas não adianta você ter igualdade e diversidade, às vezes, em cargos, entendeu, inferiores, e depois lá em cima, isso ser para mascarar práticas de viés discriminatórios em salários mais altos, e às vezes isso até acaba, até no caso de gênero, que a gente tem a lei da igualdade salarial, acaba refletindo, né? Sim. Porque são Então, grupos, nesses casos. principalmente mulheres e pessoas negras que acabam sofrendo Entendi, discriminação. entendi. Porque aí eu posso focar o recrutamento nessa parte, porque realmente já sofre a discriminação. E isso é uma ação afirmativa, você viu o LGPD, não é para prejudicar. Agora, você colocar um anúncio de vaga no Brasil só para homens e brancos, aí a sua empresa fecha as portas, você vai ter problemas Entendi. sérios. Uhum. Na verdade, aí você vai ter um problema de compliance, entendeu? Porque Na você está verdade, excluindo as isso não pode normas, ser né, de feito nunca, né? discriminação. Nunca. A minha Agora, se dúvida você era faz se o eu não. contrário, aí é cedir. Entendi. A minha dúvida era exatamente essa, não que fosse colocar brancos, né? Era se eu não estou Sim, sim, excluindo eu o sei, branco mas se só eu para colocar o negro, entender. né? Entendi. Não, você pode fazer uma
vaga para inclusão, entendeu? Só, por Entendi. exemplo, uma empresa de construção civil que não tem mulheres, às vezes, nem que acabam participando do processo seletivo, falar, vou fazer uma vaga só para mulheres, uma vaga só para pessoas de etnia negra, igual para deficientes, que a gente tem Entendi. aí a Uhum. cota para LGBT, nesse caso a sua empresa vai ganhar valor. Sim. A minha empresa é bem equilibrada quanto a isso, né? A gente tem 70% de LGBTI. Então, isso aí é importante, isso aí realmente você está promovendo a igualdade e diversidade, está indo de acordo com tanto os ODS como com as boas práticas do ISD. Uhum. É isso. Obrigada. Imagina. Você não está excluindo grupos historicamente Se- discriminados, que esse é o problema, é Uhum. excluir grupos que podem sofrer discriminação. Se você for ver, inclusive, a convenção da 111 da OIT, ela fala da exclusão preferência, né, fundada em raça, cor, sexo, religião, mas ali a interpretação que a gente tem é o quê? Que a gente não pode excluir o grupo que é historicamente discriminado no Brasil. Sim, sim. A Carinha levantou a mão. Ó, acho que já baixou. Selma, tem alguns comentários aqui no chat. Você quer que eu fale? Ou você lê? Pode ser, deixa eu ver aqui. Quer que eu Eu vou ver, fale? porque às vezes é alguma coisa que eu já respondi, sabe, Margarete? Não, sim, fica tranquilo. Só para te ajudar. Não, imagina. Isso tem alguns comentários que eu acho importantes nas aulas, que é bem. Aqui está falando, ó, passei por um processo de assédio moral, Fabiana, realizei denúncia, passou 6 meses, não tive retorno da empresa e fui desligada. Realmente aí é bem sério, hein, Fabiana? Tem situação de ação até, né, numa situação dessas, porque a empresa, ela precisa de, se há uma situação de assédio de fato, né, de investigar, levantar, se houve de fato assédio, tem que ter procedimentos de investigação. Por exemplo, eu tenho uma empresa de canal de denúncia independente, se quiserem até olhar, Matson Implementações, tem aplicativo, tem chatbot, tem 0800 como psicólogo, a gente recebe a denúncia, independentemente, passa para a empresa denunciada que nos contratou. E aí a gente tem ali os procedimentos de investigação e a gente coloca prazos para fazer a investigação. 6 meses e ainda a pessoa foi desligada, está evidente aqui que houve uma retaliação. Não sei se você chegou a fazer a denúncia, mas isso é muito grave. Fez uma denúncia e a empresa, no lugar de investigar e punir, como fala 14.457, artigo 23, inciso 2º, os responsáveis, se de fato houve uma situação de assédio, que no caso nem sempre é assédio, né? Mas você está falando com certeza foi, então você está tendo aqui um descumprimento das normas, isso é muito sério. Que é assédio moral. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar para você, Ju, o material. A Gupi está falando aqui, ela faz recrutamento por IA. Espera aqui. Então, questão, eu não estou conseguindo abrir tudo, eu vou tentar abrir diferente aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Acho que agora eu consigo abrir assim aqui, totalmente. Inclusive, é uma questão de assédio, até nos canais de denúncia independentes, como o da minha empresa, a gente tem o chat, isso ajuda muito na investigação, né, porque você consegue falar de forma anônima, você denunciou e consegue falar de forma anônima com a empresa denunciada. A empresa denunciada também precisa de evidências, consegue falar com a pessoa, porque tem que investigar, não tem como. E ouvir oitiva de testemunhas, tudo, porque a gente consegue chegar assim numa conclusão, mesmo que não tenha gravação, tá? Eu vi que falaram aqui que não dá. Exemplo, a GUP, para recrutamento de pessoas, ela está, assim, usando inteligência artificial, e o risco muito grande por conta de vieses ali nos dados de treinamento é muito grande. Na União Europeia, a tendência é ser proibido, como eu falei para vocês, o treinamento por IA. Mas acho que era só isso que tem aqui. Porque é considerado um tratamento de alto risco, né? Recrutamento e seleção por IA, como eu falei, até você não tratando a informação, existe risco de discriminação. E eu provei isso no meu doutorado em engenharia.
Eu não tratei o gênero e eu tive discriminação de gênero, porque acaba tendo tanto a associação como a gente acaba tendo a replicação de viés históricos de padrões de comportamentos anteriores, entenderam? Você tem que ter um banco de dados 100% em compliance para você não ter o risco de você ter práticas discriminatórias reiteradas, de você não ter aqui o replicamento de vieses históricos, porque a IA vai acabar potencializando os padrões. Esse é o problema. Ela vai entender que se houve uma discriminação, é para discriminar. Não é o algoritmo que está mandando discriminar, porque o algoritmo é um conjunto de diretrizes, são os dados que você inseriu. Karen? Oi, a respeito da IA, no meu MBA a gente também conversou bastante sobre essa discriminação, porque é, é muito complicado, né? Que nem vou dar um exemplo mais bem a modo grosso, né? Que o professor, Sim. o Manosca, ele deu na sala de aula. Ele falou assim: se você não especificar, né, muito bem o que você quer, né, da IA, da inteligência, seja um trabalho ou um recrutamento, ela vai entender, tipo, bem ao pé da letra, né? Porque ela não tem Você está falando essa... das diretrizes do algoritmo, mas aí é até mais fácil a Sim. gente corrigir. O problema maior, Karen, são os dados de treinamento. A gente tem vários tipos na verdade, de viés. Por exemplo, às vezes a gente tem que equilibrar amostras, fazer downsampling, upsampling, sabe? Porque às vezes Uhum. é o caso, por exemplo, se a gente estiver falando de reconhecimento facial, às vezes você tem uma discriminação algorítmica, por exemplo, de pessoas de etnia negra, porque você teve um treinamento com mais informações de pessoas brancas. Entendeu? Então, aí você acaba tendo as métricas, não alcançando as mesmas métricas para essas pessoas de grupos historicamente discriminados do que para outras pessoas, até, por exemplo, orientais. É o caso que aconteceu com o oxímetro. No caso do Uhum. oxímetro, ele não funcionava tão bem para pessoas de etnia negra como pessoas de etnia branca, porque não houve equilíbrio nos dados de treinamento, entendeu? Então, a gente tem vários tipos de vieses que podem ocorrer. Nesse caso, eu te dou um exemplo de vieses por falta de amostras, que pode tanto acontecer na predição como na descrição. Sim, é verdade. Então, assim, a questão principal é que, assim, primeiro a gente já tem que testar o algoritmo, métricas conhecidas, que no caso, por exemplo, de classificadores são acurácia, precisão, F1 score, recall, mas além de testar as métricas, né, a gente ainda precisa de refinar, vamos dizer, até no final tem que fazer o fine tune, tudo, e a gente precisa de equilibrar os dados, tem que ter cuidado com os dados que você está inserindo, porque assim, o algoritmo às vezes ele vem bonitinho, a parte do if, else, sabe, a parte ali das Uhum. diretrizes. Você Uhum. contratou um algoritmo que não está discriminando, o problema são os dados que você inseriu, entendeu? Entendi. Muito obrigada. Imagina, querida. E quanto mais informações, o risco acaba sendo menor. Então, é importante ter dados éticos e o quanto mais dados, melhor. Mas o risco é Muito muito obrigada. alto. Imagina. Obrigada. Imagina. Outro risco que tem, às vezes, é no black box, principalmente até para desenvolvedores, porque são algoritmos de deep learning com muitas camadas, até o desenvolvedor às vezes não consegue aferir ali os vieses do algoritmo, então o risco é muito maior nessa situação, que é o que acontece até com o reconhecimento facial. Porque a gente tem que garantir a explicabilidade do algoritmo, sabe? O Explainable Artificial Intelligence. Então, temos que ter modelos transparentes, fairness para ajustes, auditoria, ajustes de pesos. Então, assim, quando a gente fala de caixa preta, o risco deveria ser também proibido, entraria aí nos tratamentos proibidos de alto risco. Mas o pior realmente são os dados, o equilíbrio dos dados, questão da associação e o principal viés históricos. Sim, Mais alguém para fazer pergunta? Professora, você manda para mim o material, aí eu sim, disponibilizo para eles por e-mail. O pessoal que esteve presente, eu já mando amanhã.
tá bom? Combinado. Muito Bom, obrigada a todos pela queria participação. agradecer, né, claro, né, a sua excelente aula aí, como sempre, dando um show, e agradecer a presença de todos aqui também. E amanhã não, é dia 13 vai ter uma outra webinar de negociação, e assistam também, que vai ser bem interessante com o professor Marcelo Rivani, tá bom? Obrigada a todos, Obrigada a uma boa todos. noite. E os Obrigada. certificados serão emitidos daqui a 7 dias, vocês ainda recebem aí o certificado, tá bom? Obrigada, Obrigada. uma boa Obrigada. noite. Obrigada, boa noite. professora.